Olá, próxima questão, como eu tinha dito, agora Enem 2010, uma questão que vai falar sobre Revolução de 30, sobre Getúlio Vargas, sobre questões trabalhistas, cidadania social. Antes de mais nada, vamos usar os grandes jornais do Brasil. Está aqui a Folha de São Paulo, e este jornal, a Folha de São Paulo, ele traz como notícia, como manchete, que a presidente Dilma Rousseff está mexendo nos direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro. Ou seja, um governo, um partido que teoricamente não era para fazer isso, está fazendo com a desculpa da crise, com a desculpa da necessidade de uma reforma, enfim. O que é bom discutir sobre legislação trabalhista? O que é bom discutir sobre lei trabalhista? Getúlio Vargas. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Vargas é sempre tema forte para qualquer prova que você for fazer. E aí uma prova disso é a quantidade de questões que se cobram sobre Getúlio Vargas ao longo das provas do Enem. Então veja, a presidente Dilma mexeu no meu direito trabalhista, no direito trabalhista da maioria dos trabalhadores brasileiros. Por que isso? A desculpa de hoje, a crise, a necessidade de enxugar a Previdência, que estaria quebrada e tal, e por aí vai. Só que tem um detalhe, se ela está mexendo nas leis trabalhistas é porque elas existem, e se elas existem, você precisa saber, na verdade, a origem delas. Então vamos fazer essa discussão agora, exatamente na questão do Enem de 2010. Vamos lá, vai aparecer aí a questão na sua tela, eu vou dar uma lida, qualquer coisa eu peço para você destacar. Vamos lá. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídicos e institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou: letra A. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado autonomia para o exercício de atividades sindicais. Letra B. Legislação previdenciária, que proibiu migrantes de ocuparem cargos na direção dos sindicatos. Letra C. Criação da Justiça do Trabalho, para coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. Letra D. Legislação trabalhista, que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Letra E. Decretação da consolidação da lei do trabalho, que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária. Então vamos lá. Primeiro aspecto importante é o seguinte: movimento operário. Primeira greve da nossa história, 1917. Organizada pelos chamados anarco-sindicalistas, que é uma tendência, uma tendência política implementada no Brasil pelos imigrantes italianos. O que é que eles lutavam? Eles queriam leis trabalhistas, controle de carga horária, a questão da licença maternidade, um salário base, férias, enfim, eles exigiam uma melhor condição de vida para o trabalhador. Porque o que é que você tem que perceber? 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí aconteceu um fenômeno no Brasil que foi o chamado surto industrial, que na verdade seria o segundo surto. O primeiro teria sido lá com o Barão de Mauá. Esse segundo surto industrial ficou chamado de substituição de importações.
Ou seja, aquilo que o Brasil comprava, agora produz. E com isso, expansão da indústria. Classe operária trabalhando e o capital explorando, massacrando. O que é que a classe operária faz? Se organiza, pegando exemplos de lutas que já tinham acontecido na Europa há muito tempo. E aí, em 1917, você tem a primeira greve operária da nossa história. O que é que eu quero que você perceba? Como foi que o Estado agiu? O Estado agiu com violência. O Estado agiu com extrema violência. Pelo contrário, nessa época surgiu uma frase extremamente temerária, que era o seguinte: questão social é caso de polícia. Resultado, o operário, o trabalhador foi às ruas, atrás do seu direito social, atrás da sua cidadania social, e o que foi que o Estado fez? Agiu com força, agiu com truculência. Quando saímos do período da República Velha, lá com Washington Luiz, que houve a transição para Getúlio Vargas, Vargas começou a aprovar algumas leis trabalhistas. E aí eu quero que você preste atenção nessas leis trabalhistas. Primeiro, controle da carga horária de trabalho. 40 horas de segunda a sexta, mais as 4 horas do sábado, completando as 44 horas semanais. Perceba que esse regime de carga horária de trabalho é o mesmo até os dias de hoje. Ou seja, se alguém mexer, se algum presidente, se algum governante, se o Congresso Nacional mexer na nossa carga horária de trabalho, da maioria dos trabalhadores de CLT, regido pela CLT, isso é você ferir um direito conquistado lá nos anos 30. Diga-se de passagem, de lutas iniciadas na República Velha. Então Vargas concedeu as 8 horas de trabalho, mais as 4 horas do sábado. Apareceu a licença maternidade, que é um direito pleno à mulher. Outrora a mulher engravidava era demitida pelo proprietário dos meios de produção. Aparecem as férias. E aí aparecem 2 pontos importantes: o direito de greve e o segundo, o direito de se organizar sindicalmente. Vargas liberou a organização sindical no Brasil. Outra característica importante dessa Constituição, dessas leis trabalhistas, que é o Ministério do Trabalho, né? Ou seja, Vargas concedeu ao trabalhador brasileiro aquilo que ele vinha lutando desde 1917. O que é que eu quero que você preste atenção? Tecnicamente você chama isso de quê? Estado do bem-estar social, né? Que já vinha acontecendo na Europa, que alguns países já tinham aplicado. Por exemplo, os Estados Unidos, após a crise de 29, o presidente Roosevelt, ele criou o seguro-desemprego. Seguro-desemprego é uma prática do chamado Estado do bem-estar social. Esse Estado do bem-estar social é o momento em que o capitalismo entrou em crise, com medo da expansão socialista. O capitalismo foi lá e disse assim: eu vou tratar bem a população, o trabalhador. Aí começa a conceder alguns direitos. Esse Estado do bem-estar social chega ao Brasil na Constituição de 34 com o Getúlio Vargas. Pois bem, concedidas as leis trabalhistas, concedido ao trabalhador um direito social, a chamada cidadania social, qual foi o próximo passo de Getúlio Vargas? Mexer na questão da cidadania política, que já já a gente vai resolver uma questãozinha sobre o voto feminino, a gente vai discutir isso aqui melhor. Mas vamos agora responder as questões. Ela vai para a sua tela novamente. Letra A. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado autonomia para exercício de atividades sindicais. Letra B. Legislação previdenciária, que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção nos sindicatos. Letra C. Criação da Justiça do Trabalho, para coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. Letra D. Legislação trabalhista, que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Letra E. Decretação da consolidação das leis do trabalho, que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária. Bem, eu queria que você destacasse, aí você que imprimiu, que está tendo acesso à videoaula aí, essa parte que diz assim: que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária. Volta para mim aqui a imagem, por favor. Veja, pelo contrário, a CLT, ela não surge em 34, no primeiro governo de Vargas, se chama de constitucional. Ela vai surgir no Estado Novo, que é a terceira fase da chamada Era Vargas, que é em 43. Pelo contrário, a CLT é uma legislação extremamente fascista, influenciada pelas leis trabalhistas de Benito Mussolini da Itália. Nessa fase em que ele cria a CLT,
O governo de Vargas é um governo ditador. Pelo contrário, Getúlio Vargas ele cancelou os direitos individuais, ele cancelou o direito de greve e cancelou o direito sindical. Então presta para tu não se perder. 34 é o governo constitucional, ele libera a greve, ele libera o sindicato. 37, Estado Novo, é uma ditadura, ele retira o direito de greve, ele retira o direito de movimentação sindical, certo? Então, letra E, totalmente fora. Resposta correta é a letra D, legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção, certo? Um abraço, vamos aí para a próxima questão.